Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui nesse domingo, às 10 horas da manhã do dia 21 de julho, para nós podermos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. E acima de tudo, a oportunidade que nós temos de nos lembrar de tudo que Ele fez por nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, uma das coisas que eu tenho mais desfrutado ao ver o livro de Atos é de dar valor às coisas simples. Senhor Jesus. E uma das coisas simples que nós precisamos dar valor é invocar o nome do Senhor Jesus. Amém. Parece realmente que é algo muito simples, mas é algo extremamente profundo. Senhor Jesus. E só para vocês verem como que essa questão é tão importante, invocar o nome do Senhor Jesus, conforme nós vimos em Romanos 10:13, e os irmãos já sabem esse versículo de decor salteado. O que diz Romanos 10:13? Aleluia! Vamos falar todo mundo junto com o Espírito bem forte. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! E irmãos, em Atos, nós vemos que deixa eu ver se não é. Senhor Jesus. Em Atos nós vimos que um dos motivos da perseguição dos amados irmãos do tempo de Atos, dos apóstolos, é exatamente o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui algumas passagens sobre isso. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ver Atos capítulo 3. Ó Senhor Jesus amado. Amém. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, Atos capítulo 4, versículo 18. Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículo 18 nos diz: Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem tampouco ensinassem em nome de Jesus. E nós precisamos recapitular, irmãos, que Atos 4, ele é em decorrência de Atos capítulo 3, do qual há o milagre de um coxo. E aqui, irmãos, conforme nós já desfrutamos, mas vale sempre a pena nós relevarmos, que Atos capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Então, irmãos, este milagre, conforme o Alisson nos auxiliou há umas 2 semanas, isso aqui foi um milagre. Parece que é meio estranho falar, né? Um milagre miraculoso, mas é um milagre que somente um ungido poderia fazer, que era fazer um coxo de nascença voltar a andar. Muito obrigado, viu? Exatamente, é um milagre messiânico. Muito obrigado, gente. Exatamente. Senhor Jesus, e ficou de maneira muito clara aqui para as pessoas que estavam lá e também para a pessoa que recebeu o milagre. O milagre ele teve a seguinte base: o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E nós vamos ver ao longo de todo o livro de Atos a perseguição em nome do Senhor,
por conta do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Senhor Jesus, por que eu estou falando tudo isso, não é verdade? Porque nós precisamos valorizar as pequenas coisas. Né? Porque às vezes, irmãos, de tanto que nós fazemos, acaba se tornando algo corriqueiro, algo comum. E aí a gente acaba perdendo o quê? A realidade e o propósito daquilo. Isso vale para o partir do pão, e isso também vale da oração. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós partimos o pão e quando nós oramos, parece ser algo muito simples. É só a irmã que vai passar aqui, eu pego, está resolvido. Mas ao partir o pão e ao orar ao Senhor, nós temos que ter a consciência que nós estamos fazendo algo santo. Amém. Senhor Jesus, em Atos capítulo 4, versículos de 23 até o 31, ele narra a história para nós de que quando Pedro e João eles foram libertos, eles estavam sendo interrogados, vale dizer, conforme nós lemos, né, que aqui a alta cúpula do judaísmo disse: então, convocando-os novamente, ordenar-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. E o 21 diz: e os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. E nós vimos que nos versículos seguintes, né, que é a continuação, ele nos fala que Pedro e João, eles foram ter comunhão com a igreja, Senhor Jesus, com os seus amados irmãos. E aí, irmãos, entrando um pouquinho mais de maneira aprofundada do que foi dito, passamos por ontem, nós precisamos ter companheiros de oração, irmãos. Amém. Nós precisamos ter companheiros, irmãos, que nós possamos ser sinceros e transparentes e narrar os fatos que acontecem em nossas vidas. Amém. E uma coisa muito importante, irmãos, nós temos que saber a quem procurar. Que o Senhor me cubra com o seu precioso sangue, mas tem como um cego guiar outro cego? Sim ou não? Então, irmãos, nós precisamos pedir primeira coisa, a unção que habita em nós nos governa sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Dentro de mim, dentro de você, dentro de nós tem o Espírito Santo e a unção. Mas tem algumas questões que nós precisamos, por falta de maturidade humana, às vezes, ou até crescimento espiritual, nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Então, nós temos que procurar ter comunhão com os irmãos, e na comunhão o Senhor vai dar uma direção. Acontece que uma das grandes falhas que nós temos é de ter comunhão, nos abrirmos com aquelas pessoas que vão nos dizer aquilo que nós queremos ouvir. Então nós temos que saber para quem nós vamos abrir o nosso coração. Primeira pessoa, e para ficar bem claro isso aqui, a primeira pessoa que nós temos que abrir o nosso coração, falar todos os nossos medos e anseios, é para a pessoa de Jesus Cristo, amém? Amém? Essa pessoa é a primeira pessoa insubstituível em nossa vida. Tá certo? Depois, se a gente não tiver crescimento espiritual com uma questão humana muito séria, aí nós podemos pedir, e a igreja, conforme nós temos visto, irmãos, e nós vamos ver ao longo da leitura do livro de Atos, a igreja é um ambiente seguro. A igreja é um ambiente seguro onde nós podemos compartilhar com os irmãos as nossas dores, os nossos sofrimentos,
mas também contar as glórias que o Senhor opera através de nós. Amém. As conquistas que o Senhor permite que nós tenhamos, não para a honra e glória do nosso nome, mas para glorificar o nome do Senhor. Amém. Porque conforme nós vimos, a cura que houve daquele coxo, e principalmente o interrogatório que Pedro e João sofreram, que ficou muito claro na mensagem que o Abner ministrou, e só fazer um parêntese, né? Irmãos, as mensagens que aqui são compartilhadas, elas são disponibilizadas no YouTube da Igreja em Nova Odessa. Faça uso dessa ferramenta. Amém? Amém. Fechando parêntese, o que ficou muito claro no interrogatório que eles foram submetidos era para ver se mudasse a versão. Aproveita a oportunidade, cara, fala que foi por você. Ou então eles poderiam ser levados ao erro de que o que é mais importante? O conteúdo ou o recipiente? O que mata a sede? É a água ou a garrafa d'água? Exatamente. Então, nós somos o conteúdo, o recipiente de Deus, mas o importante é o que está no nosso interior. Amém. Então, aqui, o famoso colocar a carroça frente aos bois, não é assim que funciona. Nós temos que saber o nosso lugar. Senhor Jesus. E aqui, Pedro e João, eles não só testificaram, deram testemunho, mas ainda reafirmaram o milagre e a preciosidade do nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, irmãos, nós temos que ter bem muito claro a função que nós temos aqui. Amém? Amém. E aí, contando esse fato todos para os irmãos, né? Para os irmãos que lá estavam, para a igreja, aí tem uma questão muito importante que vale a pena nós reforçarmos. A questão de como que Pedro e João narraram esses fatos, que está escrito aqui, ó. Atos capítulo 3, versículo 23. E contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Como será que ele deve ter contado? Eu fiz essa pergunta ontem para os irmãos. Os irmãos meditaram nela durante essa noite? Porque eu continuei meditando. Como que essa notícia foi narrada? Será que foi narrada, nossa Deus, né? Que nem eu falei brincando ontem. A pessoa podia até pensar, ei Pedro, você é sua boca grande, hein? Você já cortou a orelha de um soldado. Você falou que Jesus pagava imposto, aí você foi pescar uma dracma da boca do pescar a moeda na boca do peixe. As loucuras que você já fez, também já negou a Jesus. Cara, você não dá uma dentro e agora por sua culpa, olha a perseguição que a igreja vai sofrer. Pô, você não poderia dar uma maneirada um pouquinho só, não? Você não podia fazer a nossa vida mais fácil? Mas a questão aqui, irmãos, é que Pedro e João, eles narraram os fatos também de modo que, por um lado, a igreja é um ambiente seguro e recebeu esses amados irmãos. Mas, por outro lado, eu creio que a situação era de perseguição, claro, né? Ninguém gosta de ser interrogado, ninguém gosta de ser questionado, mas ali eles estavam vendo a glória de Deus. Amém. Eles foram testemunhas e canais para o grande milagre que Deus operou naquele momento. Aleluia. Então eles sabiam que a perseguição estava no pacote. E aí foi uma maneira de eles reafirmarem a fé que eles tinham. Senhor Jesus. E aí, irmãos, continuando, no versículo 24, nos diz que ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existem. Aqui, irmãos, é a soberania.
lembrando, os irmãos, que a cúpula, né, os religiosos, chefes sacerdotes e líderes religiosos, eles deram uma determinação muito clara: olha, não falem no nome do Senhor Jesus, que é o que está aqui. Oh, Senhor Jesus. Ordenando-lhes, está no verso 18, ordenando-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui a igreja, ela chama para si e invoca a autoridade e soberania do Senhor, a soberania de Deus. Ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existem. Para deixar bem claro que, olha, nós estamos sujeitos ao teu falar, à tua vontade e não ao que a religião tem pregado. E aí continua dizendo que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. Esse trecho, irmãos, vale a pena dizer que uma igreja que ora, ela ora com base na palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus, uma igreja que ora, ela ora com base na palavra de Deus. Aleluia. Amém. Essa porção que está escrito aqui é a mesma porção de Salmo capítulo 2, a partir do versículo 1. Isso aí. Olha que precioso. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra Amém. de Deus. Amém. A Bíblia. Isso aí. É por essa razão, irmãos, tem um hino que nós cantamos. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos mais uma vez, não precisa ter a música, mas diz que Deus não é homem para que minta. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, nem eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Então, irmãos, nós precisamos, como a igreja que orou, com base na palavra de Deus. Só deixa eu falar uma coisa aqui, às vezes pode ser um assunto um pouco chato, para mim é super legal, mas para vocês podem ser chato. Bom, quando eu vou entrar com um processo, lá vê o Marcelo falando de novo de processo, mas eu vou fazer o que? Eu faço isso o dia inteiro, todo dia. Tem um negocinho que se chama jurisprudência. Jurisprudência, de maneira rasa, é o quê? É as decisões reiteradas do tribunal. Ou seja, se eu tenho um assunto, o que eu faço? Eu procuro uma jurisprudência
para ver o que o tribunal, em outras palavras, os que os juízes entendem sobre esse assunto. Se eu quero demonstrar para o juiz que isso aqui é um celular, eu vou procurar uma jurisprudência que fala que isso aqui é um celular. Os irmãos entenderam? Sim. Em outras palavras, se eu mostrar para o juiz que já tem uma jurisprudência falando que aquilo ali é um celular, o meu argumento fica muito mais forte. Não é eu que estou falando, são os tribunais que estão dizendo. Então, quando nós oramos com base na palavra do Senhor, que é o que nós acabamos de fazer, de cantar, que ela é digna de ter aceitação, que Deus não é homem para que minta, e fiel é a palavra, irmãos, aqui a gente já tem o caminho da mina, o famoso mapa do ouro. É orar a palavra do Senhor, mas, contudo, todavia, nós precisamos conhecer a palavra. Então, irmãos, por isso que a gente tem falado tanto, gente, vamos ler a Bíblia. Como que a gente vai se apegar a uma promessa que a gente nem sabe que ela existe? Difícil, não é verdade? Senhor Jesus. Então, continuando o texto, né? E aí continua o versículo 27. De fato, né? Realmente, eles pegaram algo que estava em Salmo capítulo 2, né? E aí ele continua falando no versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo, seu servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Essa segunda porção dessa oração da igreja, eu fiquei muito impressionado, porque é uma igreja muito consciente e eles falam, olha, de fato, realmente, Herodes, Pilatos, junto com as nações pagãs, os povos de Israel nessa cidade, eles se reuniram para conspirar contra o seu santo servo Jesus. Então, irmãos, a situação que às vezes nós vemos, parece que Jesus não está no controle, não é verdade? Rapaz do céu! Olha só a multidão que se levantou para poder ir contra o seu santo servo Jesus. Mas aqui, irmãos, lembre-se que um dos primeiros itens da oração da igreja foi qual? A soberania. Já começa por aí. Então, irmãos, às vezes as situações acabam ocorrendo e a gente pensa, meu Deus, não está nisso daqui, Jesus não está no barco, o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente? O que vai acontecer lá com o tal do Donald Trump, que levou um tiro, não levou um tiro, que a gente fala que foi, que a gente que não foi? Irmãos, vamos sossegar o nosso coração. Vamos sossegar o nosso coração e crer que nenhum dos desígnios do Senhor, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém. E as coisas que acontecem, nós cremos que o nosso Deus, ele já está na eternidade. Então ele não é pego desprevenido. A noção de tempo, espaço, para Deus é muito diferente do nosso. Isso daí dá uma outra mensagem. Mas por isso que eles dizem aqui que realizaram tudo que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. E uma outra questão também muito interessante, que vale a pena ser dito novamente, é que
em algumas traduções e versões dizem que os povos eles tentam fazer coisas diferentes, que a parte dos gentios se enfurecem, mas no final do dia a vontade do Senhor acaba prevalecendo. E ele dá até o seguinte exemplo: às vezes tem um cavalo que é muito bravo, arisco, mas ele pode querer ir para um lado ou para o outro, mas a partir do momento que você coloca a rédea no cavalo, o tal do freio, ele está sujeito a quem monta. Então, irmãos, às vezes a situação está batendo para um lado, está batendo para o outro, mas no final do dia nós cremos que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela vai ser operada. Senhor Jesus. E aí, eles apresentaram os fatos. Até parece coisa de direito. Dai-me os fatos que eu lhe dou o direito, né? Aqui, eles apresentaram os fatos. A soberania, oraram de acordo com a palavra, atualmente estavam sendo perseguidos por Herodes, Pôncio Pilatos, as nações e o povo de Israel, falando, mas olha, isso aqui não é, o senhor não vai ser pego desprevenido, porque o senhor já sabia disso tudo, e tudo coopera para a sua boa vontade. Agora, versículo 29, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Senhor Jesus, até brinquei, né? Senhor Jesus disse que agora, pois, o Senhor considera as ameaças deles e destrua os seus inimigos, mate todo mundo, mande um anjo para pegar o Evangelho. Eles poderiam ter pedido tudo isso daí. Cala a boca dos opositores, manda as 10 pragas do Egito, tudo de uma vez só. Poderia. Irmãos, a gente não pode esquecer que aquele pessoal lá estava cheio de Espírito Santo, mas eles eram homens. Como que João era descrito? Eu me identifico muito com João, sabia? Os irmãos que gostam de estudar temperamento, coisa e tal. Tem gente que fala que eu sou fleumático, mas eu gosto muito de João, sabe por quê? Eu gosto muito de João porque cada um tem o João que merece. É verdade. Irmão, vamos falar a verdade aqui, ó. Cada um tem o João que merece, da mesma forma que cada um tem o Marcelo que merece. João, por que eu estou dizendo isso para os irmãos? É só para tocar na consciência de vocês e ver que mesmo essa oração muito bonita, ela foi feita por homens. E homens que mesmo que acabaram de receber o Espírito Santo por meio do Pentecoste, eles poderiam ter orado de maneira diferente. E não vamos longe, irmãos. Pedro, ele havia revelado que verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nos versículos logo abaixo, aconteceu a situação que Jesus falou para ele: arreda-te para mim, arreda-te de mim, tu é pedra de tropeço. Irmãos, a gente está falando de seres humanos. Amém? Amém. Quando eu falo que cada um tem só para fechar o parêntese de João, ele era conhecido como filho do trovão. Ao mesmo tempo que ele se reclinava ao peito de Jesus, o que ele falava? Desce fogo do céu. Senhor Jesus, irmãos, olha que coisa de doido, não é verdade? Como uma pessoa tão bondosa, tão carinhosa, pode ser tão enfática dessa forma? Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos, e chamar a consciência dos irmãos, é que eles poderiam ter pedido isso daí. Eles eram humanos, estavam sendo perseguidos, mas na igreja, de maneira unânime, o que eles fizeram? Capacita
os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Em outras palavras, aqui eles não oraram para que as perseguições fossem cessadas, mas eles oraram para que o Senhor aumentasse a graça na vida deles. Amém. Aplicasse mais o Espírito, elevasse o nível das águas. Amém. Senhor Jesus, amém, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Esse é o final desta oração da igreja. Amém. Senhor Jesus, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Aqui, irmãos, eles estavam preparados para tudo. E uma coisa muito interessante é que os irmãos, eles pediram, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ó Senhor Jesus amado, aqui, irmãos, esses sinais e maravilhas, vamos considerar sinais e maravilhas. Aqui, a igreja não estava limitando o poder de Deus. Eles não estavam limitando o que Deus poderia fazer. Eles estavam convictos de que grandes coisas seriam realizadas no meio deles. Então eles já estavam preparados. Isso mostra de maneira muito clara que eles conheciam o poder do Espírito Santo. O poder do nome de Jesus. E aí eu pergunto, e nós conhecemos o poder? Senhor Jesus, ou é uma novidade que nós possamos considerar? Senhor Jesus. Amém. E aí continua dizendo que por meio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, e mais uma vez, repito, reitero, ratifico, e note isso em letras garrafais, em letras enormes, por meio do nome do teu santo servo Jesus. O começo, irmãos, vai tudo girar no nome do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos ter apreço ao nome de Jesus. Por isso que nós temos tantos hinos que falam do nome do Senhor Jesus. Por isso que no serviço de música, nós temos cada dia apresentado um hino que evidencie o nome do Senhor Jesus. Porque se a perseguição estava sendo ocorrida por conta do nome do Senhor Jesus, o milagre também estava sendo operado por meio do nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. E o versículo 31 diz que, fechando essa parte, e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos, ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Não é a palavra de um homem, não é a palavra dos apóstolos, não é a palavra, seja lá do que for, do que eu acho, é a palavra de Deus. Senhor Jesus, e essa questão de terminaram de orar, tremeu o lugar, nós temos referência dela no Antigo Testamento, que Êxodo 19, 18, vale a pena nós vermos. Ó Senhor Jesus, a manifestação de Deus, todo o Monte
Monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre eles em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva, e toda a montanha tremia violentamente. E uma outra passagem que depois os irmãos podem verificar, Isaías capítulo 6, versículo 4, quando Isaías é escolhido como profeta, também teve o bendito tremor. Só que o grande lance, irmãos, o tremor, ele foi uma expressão física do poder de Deus, para poder dar aquela encorajada, mas não para por aí. Continua dizendo que ficaram plenos do Espírito Santo. Ali naquele momento, irmãos, teve a tremedeira, expressão da glória de Deus externamente, só que interiormente eles ficaram cheios e plenos do Espírito Santo. Aleluia. E nós vemos o quão importante é essa questão. Atos capítulo 2, versículo 4 nos diz que e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. E aí também tem o 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, cheio do Espírito Santo, e mais uma vez aqui, e plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Irmãos, depois que nós oramos, depois que o Espírito Santo é derramado sobre nós, tem uma ação. Eles poderiam ter permanecido no mesmo lugar. Nossa, aqui está tão gostoso, para que eu vou sair dessa esfera? Mas a incumbência que Jesus, por meio do Espírito Santo, deu a eles naquele momento era para anunciar a palavra de Deus. Senhor Jesus, então, irmãos, nós precisamos considerar, da mesma forma como o Emerson nos ajudou no domingo passado, que Jesus deixou um modelo de oração. A igreja, aqui em Atos, aqui na minha Bíblia, na King James, diz o título: Como os primeiros cristãos oravam. E aqui nós também vimos um excelente modelo de como nós podemos orar ao Senhor. Principalmente a base da nossa oração, a sua própria palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é o sentimento dessa manhã. Amém. Esta mensagem não se esgotou. Eu tenho certeza que no futuro nós vamos revisitar essa porção e nós vamos conseguir cavar mais preciosidades. Amém. Porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Amém. Então nesse momento, 39 minutos compartilhar, nós vamos abrir o microfone para os irmãos compartilharem, tá joia? E aí vocês podem compartilhar o que vocês desfrutaram nessa porção. E também, se tiverem experiências de oração, também o microfone está aberto. Amém? Senhor Jesus, e aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Jesus,